Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar a respeito de uma dúvida muito comum entre os empreendedores, que é a diferença que existe entre prolabore e lucros e dividendos, tá? Então vou esclarecer isso de forma definitiva, vamos abordar com profundidade o assunto, então será um pouquinho extenso o vídeo, mas se você quer definitivamente saber tudo sobre o assunto, esse assunto que tanto me perguntam, né? E também tem uma dica muito importante para você, você tem que continuar comigo até o final. Então, se você quer conhecimento, conhecimento sem dúvida nenhuma, você vai ter nesse vídeo e ele é a chave para o sucesso nos seus negócios, nas suas tomadas de decisões, tá bom? Então, primeiramente, qual que é a principal diferença que existe entre Prolabore e lucro dividendos? A principal diferença é que o Prolabore ele é tributável e o lucro e dividendo não é tributado, certo? A fundamental e essencial diferença é esta. Mas, detalhando um pouco melhor, o Prolabore ele é tributado na pessoa física. Então, você que injetou dinheiro na empresa, né, investiu um capital, você tem direito de fazer o resgate do Prolabore. Quando você faz esse resgate, você tributa ele na pessoa física. Já o lucro dividendo, você não resgata ele naquele determinado mês e tal, você resgata ele após apurado o lucro, tá? Depois da demonstração de resultado do exercício, lá no final é que você resgata ele, tá? Então, é importante então destacar que também outra diferença, então, a outra diferença é essa, que ele é uma despesa, o Prolabore é uma despesa, tá? Então, sendo uma despesa, ele vai lá antes da apuração, certo? Lá na despesa do DRE, e tem os custos fixos, despesas fixas, variáveis e tudo mais, e ele está ali naquele meio, tá? Como a despesa da empresa. Já o lucro distribuído ou o dividendo é lá no final, né? Então, bem depois do Prolabore, tá certo? Então, essa é a diferença essencial que existe entre os dois. Então, definindo o que é o prolabore vem uma derivação do latim que é em prol ao labor, ou seja, é o direito que o empresário tem de resgatar um valor mensal, tá? Você vai ver muito comumente uma definição dizendo que é o salário do empresário ou do empreendedor. Por que isso? Porque a forma da tributação, da incidência de cálculo da carga tributária sobre aquele valor resgatado no Prolabore é igual do olerite, do funcionário, pelo imposto de renda na tabela progressiva, certo? Então, a forma de calcular, de fato, é igual. Porém, eu não gosto de dar essa definição dizendo que o Prolabore ele é um salário do sócio ou do titular da empresa, porque quando se fala em salário, dá a entender que você vai entrar nas regras do CLT, ter direito às férias, 13º, né, um terço de férias, e não tem nada disso, tá? Só a forma de cálculo que é parecida. O Prolabore, na verdade, é simplesmente o valor sobre o trabalho daquele empreendedor, da atuação do empreendedor. Por isso que na hora de definir o Prolabore, isso daí é lá no Estatuto Social e é sempre bom tomar como parâmetro qual que é a atividade daquele sócio ou do titular daquela empresa que ele exerce naquela determinado empreendimento que ele tem o seu capital investido, né, como sócio, como titular. E ali tomar como base qual que é o salário daquela atividade e esse ser o seu prolabore, tá bom? Bem, vamos falar então, já que nós falamos das diferenças, vamos falar agora das semelhanças, porque são muitas. E muito importante entendermos dessa forma. Quais são as semelhanças entre o Prolabore e o lucros e dividendos, e entendemos bem isso daqui que eu vou definir, tá? Então, primeiramente, deve haver disponibilidade. Quando eu falo disponibilidade, deve haver faturamento, né? A nota fiscal emitida do serviço prestado ou do produto comercializado, né? Ou da mercadoria revendida, ou até mesmo simplesmente um recibo feito ou um depósito na conta da empresa. Então deve haver uma origem de recurso financeiro, um faturamento da empresa, tá? Então a empresa faturou, ela tem esse dinheiro, já que ela tem esse dinheiro, ela pode te dar como prolabore, você que é sócio titular da empresa, ou como lucro distribuído no final de um determinado exercício. Então você só pode resgatar dinheiro da empresa se a empresa ter essa disponibilidade financeira, ter esse dinheiro, ou seja, tem que ter faturamento, tá? Bem, não pode estar em prejuízo, então só, né, em
consonância do que já foi dito. Se a empresa está em prejuízo, logicamente não tem como você resgatar qualquer dinheiro dela. Tá? Então tem que ter faturamento, mais uma vez frisando. Não deve haver pendências tributárias. É vetado você retirar lucro da empresa se ela tiver com impostos atrasados, com pendências tributárias. É proibido por lei. Você deve pagar todos os impostos e tributos para estar em dia, para que aí sim você venha ter direito a resgatar lucro. Porque a prioridade é pagar o governo, senão, por lei, você não pode retirar lucro da empresa, porque a empresa está devendo o governo, quanto mais você, né? Está devendo você, melhor dizendo, quanto mais o governo. Então, pagar tributo é prioridade. Ambos são declarados na sua declaração de pessoa física, tá? A declaração de ajuste anual, da declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, como é que você vai fazer? Se você resgatou o Prolabore o ano todo, esse Prolabore entra como rendimento tributável. E todo o lucro distribuído de forma isenta, você vai também declarar na coluna de isentos, lá no imposto de renda de pessoa física, e ambos são declarados no imposto de renda de pessoa física. Isso é uma semelhança. Bem, são estabelecidos em contrato social. Claro, o titular de uma empresa individual ou um microempreendedor individual, esses não têm essas cláusulas. Mas quando há uma empresa constituída em sociedade, é muito comum que haja, aliás, comum não, é obrigatório, que haja cláusulas de definição de período de prolabore e também cláusulas de definição de resgate proporcional de lucro e dividendos. Tá? Então, isso quer dizer o quê? O sócio que investiu 99% na empresa, de capital na empresa, ele, no período de resgate de lucro, ele vai ter 99% de direito de resgatar esse determinado lucro, certo? Bem, vamos falar agora sobre a particularidade do Prolabore no MEI, exclusivamente no MEI. Primeira coisa que nós temos que definir é sobre o Prolabore no MEI, se é obrigado ou não, e também nas outras atividades, tá? Existe uma dúvida muito grande se é obrigado ou não, e, na verdade, se a empresa ela está sem movimento, ou se ela não tem nenhuma disponibilidade, então, logicamente, a empresa não vai, os titulares ou sócios dessa empresa não vai resgatar qualquer lucro porque não tem, né? Ou resgatar Prolabore também porque a empresa está, por exemplo, inapta ou sem movimento, tá? Então, não há obrigatoriedade nesses casos. Mas o MEI dá-se a entender de que o MEI tem direito ao resgate de Prolabore, uma vez que ele pelo menos pague a DAS, tá? Porque já subentende-se, já entende-se que o MEI tem direito a resgate de um Prolabore mensal, uma vez que ele paga a DAS, e dentro da DAS já tem consideravelmente 1 ou 5% de INSS sobre um salário mínimo. Tá? Então, se ele tem 5% de INSS sobre um salário mínimo, ele tem direito a resgate do Prolabore daquele valor. Ah, mas o MEI pode resgatar até 6 mil reais de Prolabore. Pode se ele tiver origem, né? Faturamento. Pode. Vale a pena? De jeito nenhum. E eu vou mostrar um exemplo no final, qual a melhor tomada de decisão para que você não venha pagar imposto à toa para o governo. Tá? Então, evidenciação de lucro no MEI. Então, a parcela de lucro isento no MEI é o seguinte: 8% se for comércio, 16% se for transporte e 32% se for prestação de serviço. Então, acima disso, o lucro resgatado pelo MEI deve ser tributado na tabela do imposto de renda de pessoa física. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte: o MEI, como nós já sabemos, não está obrigado a ter contabilidade regular, porém, ele está obrigado a pagar imposto de renda na pessoa física. Olha só, talvez você nunca ouviu isso, mas preste bem atenção nessa definição. Há uma diferença entre não estar obrigado à contabilidade, tá? O MEI não está obrigado à contabilidade, mas o MEI está obrigado sim a pagar imposto de renda na tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física, caso ele resgate, por exemplo, prestador de serviço, resgate um valor acima dos 32%, né? Sabemos que até 32% esse lucro é isento, mas resgatou acima disso, vai ter que pagar imposto de renda, né? E eu vou dar um exemplo aqui que você vai ver que é muito mais barato pagar um contador do que pagar imposto de renda, que você nunca mais vai ver, né, pagar para o governo, tá? Então, por fim, para
definimos aqui com relação ao lucro e dividendos, existe aí em tramitação um projeto de lei no qual quer tributar em 15% os lucros e dividendos. Falei até agora, e de fato ainda é isento, tá? O lucro distribuído e dividendos é isento, porém, existe um projeto de lei que, se a empresa não for optante do Simples ou o MEI, esses aí não vai alterar em nada, tá? Mas as empresas, principalmente aquelas que estão em Bolsa de Valores, ou então empresas que não são optantes do Simples Nacional, essas estarão, né, se assim for aprovada, essa lei que tem uma tendência forte de ser aprovada, estarão obrigados, aquele que resgatar, recolher ainda 15% de imposto de renda sobre esse lucro resgatado, tá certo? Bem, agora eu quero dar um exemplo aqui, ó. Se você buscar alíquota efetiva do imposto de renda lá no Google, você vai ter a oportunidade, também estou deixando um link aqui, de você simular, tá, aquele seu lucro resgatado mensalmente, ou o Prolabore, como muitos vão dar dica para você aí, né? Uma dica muito ruim, na verdade, porque essa não é a tomada de decisão mais inteligente a se decidir, tá? De você resgatar 6 mil reais de Prolabore. Então, quer dizer, o MEI tem direito a resgatar 6 mil de Prolabore no mês? Tem direito. Se tiver faturamento, tem direito. Mas vale a pena? Eu já digo garantidamente que não vale a pena. Tá? Então, se você simular, como nós temos aqui em tela, veja, 6 mil reais, você vai deduzir apenas o 5% de um salário mínimo, que é R$ 60,60, certo? Isso vai te resultar no imposto de renda de R$ 763,97, certo? Então, quer dizer, é uma alta carga tributária para você resgatar o valor de 6 mil reais. Tá? Se você fosse autônomo, você estaria pagando da mesma forma esse valor. Quer dizer, você abriu um negócio como o MEI para pagar a pior carga tributária possível, que é a carga de autônomo, certo? Como se fosse um funcionário registrado. Então, qual é a maneira de você resgatar esse valor sem pagar imposto de renda algum? É tendo uma contabilidade. Se o lucro for evidenciado em contabilidade, você tem direito a fazer esse resgate como lucro. E como lucro e dividendos, né, como eu já venho falando desde o começo do vídeo, é de forma isenta, você não paga imposto de renda, tá? Então, se você for em nosso site, tá? No nosso site da contabilidade, vou deixar aqui o link da descrição, o site, nosso WhatsApp. Se você quiser ter uma consultoria comigo, se você quiser esclarecer mais profundamente essas dúvidas aqui, eu posso marcar uma consultoria com você, mas aqui no exemplo eu já te dou, já de cara, a solução para o seu faturamento aí, né? Se você está faturando aí cerca de 80 mil dentro do limiar, do limite do MEI, ou até bem menos, tá? Dificilmente não vai valer para você, não vai valer a pena para você ter uma contabilidade. Dificilmente não vai valer a pena, porque se você for lá no nosso site, da nossa contabilidade, você vai ver que os planos ali, existem planos ali por em média R$ 250 por mês. Tá? Então, quer dizer, imagine só, se você resgatar 6 mil reais de Prolabore ou naquele mês, determinado mês, resgatar esse valor como lucro, você vai pagar R$ 765 reais em média de imposto de renda de pessoa física. Então, por muito menos, você paga um contador e você vai resgatar esse lucro inteiramente isento e o contador vai poder prestar diversos outros serviços para você, né, mensalmente. Hoje, nós prestamos serviços de treinamento, né, de consultoria, de acompanhamento financeiro, né, de estratégias para o seu negócio. Então, dito isso, finalizamos aqui esse assunto e eu quero deixar para você aí os nossos contatos, tá? Me siga nas redes sociais, no canal. Vou deixar no link, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você venha ter melhores informações, tá bom? Mas lembre-se dessa dica: contabilidade dá resultado e um contador é um parceiro de negócio para o seu sucesso em suas tomadas de decisões. Até o próximo vídeo.